Pronto. Quer conduzir, Guita, esse começo? Pode ser. Primeiro de tudo, eu quero falar, né? Eu quero dizer para vocês o tanto que a gente está feliz de estar aqui com vocês. A gente tem vibrado, integrado e agido de acordo com a nossa intenção de ajudar cada vez mais as mulheres sentirem o prazer de novo de serem mulheres, né? A gente está vivendo num mundo onde forçosamente a gente tem elevado a nossa energia muito para o lado yang da vida, uma energia muito mental, e a gente tem esquecido desse nosso lado feminino, receptivo, de mulher, né? De mulher madura, de mulher que sabe parar, sabe se cuidar. E a gente a gente sentiu esse chamado também, sabe? De incentivar, cutucar e apoiar vocês a virem para fora com essa feminilidade, com essa aceitação de que talvez está tudo bem a gente só relaxar e receber, Sim. né? E quer falar alguma coisa, Tati? Essa ideia, né, que eu e a Guita ali tivemos desse mês de setembro, porque setembro começa a primavera. Primavera tem esse simbolismo de florescer, né? Se a gente olhar para a natureza, a gente acabou de sair, vamos sair ainda, né? Que a primavera vai ser lá para o dia 21. Mas a gente vai sair do inverno, que é uma época fria, que é uma época. Oi, Rosana, bem-vinda. Rosana. O inverno é uma época fria, onde poucas coisas ou poucas plantas conseguem florescer, os animais eles se intocam, né? Na primavera não, é aquela explosão de flores, de cores, de cheiros, é aquela explosão de todas essas sensações, né? Então a gente propôs alguns temas para a gente trazer aqui nas quintas-feiras do mês de setembro. E também porque a gente quer divulgar para vocês e contar para vocês do retiro que a gente vai facilitar em outubro, lá em Santa Catarina, né, na terra da Guitali. A gente vai ficar muito honrada, muito feliz se algumas mulheres aqui puderem participar. A gente tem um limite, né, de vagas por causa do nosso espaço lá, mas a gente está preparando uma recepção maravilhosa de experiências, de sensações, para a gente trabalhar muitas das coisas que a gente vai, inclusive, começar a experimentar aqui, né, nessas aulas, né, e nesse mês de setembro. Exatamente. E aí eu queria que vocês, deixa eu ver aqui, se vocês, quem sentir, né, de falar, de se apresentar, falar da onde que está vindo, se quiser compartilhar com a gente, como que você experiencia, né, a ansiedade, o burnout, conta pra gente que a gente quer escutar de vocês e sentir vocês também, né, principalmente. O nosso foco total é, ao longo dessa jornada toda, da gente trazer os temas mas voltar vocês e dar, fica com a gente até o final, que no finalzinho a gente vai dar técnicas super fáceis da gente fazer diariamente, simples, e a gente hoje em dia a gente não dá valor para o simples, mas são poderosíssimas essas técnicas que trazem, têm o poder de trazer a gente de volta para essa conexão com o nosso coração, com essa feminilidade que a gente tem dentro, que a gente carrega dentro, e que apesar da gente estar muito aqui na cabeça, a gente pode estar sempre fazendo esse caminho de retorno várias vezes por dia, apenas com exercícios simples e fáceis de se fazer. Uhum, exato. Rosana, sua querida. Então, quem sentir de abrir o microfone, compartilhar com a gente, quem não quiser, tá tudo bem também. Aqui não tem que. Uma das coisas que a gente vai ver que o tem que é que traz muito dessa ansiedade. Então, aqui não tem nada disso, né? É livre para experimentar. Então, quem quiser abrir e falar, quem quiser escrever fica à vontade, mas é basicamente isso, que a gente queria saber de onde vocês estão falando, né? Porque nessa tecnologia a gente fala de todos os lugares e se conecta aqui nessa tela, né? De que lugar que vocês estão falando, como que vocês estão chegando, né? Para a gente começar a lidar um pouco com essa coisa das emoções, então poder colocar
em emoção e sensação, como que vocês estão chegando e como que vocês lidam, né, com ansiedade, burnout. Quem quer começar? Meu microfone está aberto? Eu Tá, não sei se tá. Ah, tá. Ai, que construindo. bom. É porque eu, com esse Zoom, eu realmente eu tenho interação, mas com o Zoom sempre deu pau para mim. Mas tudo bem. Então está aberto, então lá vou eu me apresentar. Fica à vontade. Eu sou Rosana. A Gita ali entrou no meu caminho, na minha jornada. A gente fala por acaso, mas não é por acaso. A, ela entrou no momento que tinha que entrar. Então, por essa razão, eu estou aqui hoje. Eu venho acompanhando todas as ações dela, alquimistas do amor, eu me identifico com isso, eu acho que estou no meu momento desse tipo de ação, e por isso eu estou aqui hoje pela. É Gitali que fala? É o Gitali? É Gitali? Ali, aham. Ah, então tá bom, estou falando certo. Então, por você, Guitali, por você, pela tua energia que você emana, por tudo que você faz e que me tocou. E por isso eu estou aqui, eu sou uma das que vai, com certeza, estarei no, no Retiro Florescer. Que delícia. Quero estar, estarei, e estou aqui junto com vocês para poder estar refletindo. Se falasse eu refletir sobre o burnout, ou sobre as questões que vocês trouxeram, na realidade, não refleti. O que eu queria era ter esse momento de eu estar aqui junto com vocês duas, porque eu sei, Patrícia, que você vai estar lá no retiro, e Sim. eu estou com a conexão mais próxima, é nesse sentido. Então, eu estou aqui aberta a ouvir vocês, é isso que me trouxe nesse momento. Que Bem, bom, gratidão e bem-vinda. Bonitinhas. eu fico bastante emocionada, graças. Gente, eu estou na Espanha falando inglês e espanhol o tempo inteiro. Para mim, às vezes, vai demorar um pouquinho, aqui já são mais de meia-noite para trocar o idioma, tá? Então, vocês me Imagino. ajudam aí quando eu perder, quando eu ficar pensando, procurando uma palavra assim, pode vir ajuda que eu aceito, tá bom? Gabi, e aí, Gabi, e tu? Oi, gente, boa noite. Eu tenho acompanhado a Patrícia há alguns anos. Eu estudei psicologia, me formei esse ano, nesse semestre agora. E quando eu conheci a Patrícia, foi uma palestra que ela deu numa escola que eu estava trabalhando em Brasília. Eu sou de Brasília. E quando eu comecei a trabalhar nessa escola, teve um introdutório de preparação, né, de começo de ano, e a Patrícia foi lá, e aí eu falei, meu Deus, essa mulher é encantadora, eu preciso acompanhar ela de alguma forma. E aí eu comecei a ver nas redes sociais, né, e acompanhei da forma que eu pude, desde então. E quando eu soube desse encontro de hoje, eu quis participar principalmente para aprender, então eu estou aqui para ouvir o que vocês têm a dizer sobre a ansiedade e o burnout, porque eu quero aprender mais sobre isso, porque a ansiedade é uma coisa que esteve na minha vida por muitos, muitos anos e recentemente eu tenho tratado isso, né? Digamos assim. E eu também sou terapeuta Theta Healer, então eu tenho uma das minhas clientes, principalmente, ela recentemente me falou que acha que está com burnout, então eu tô meio que vendo isso com ela, né? E, e é isso. Eu não tenho
Não tenho intenção, pelo menos até por agora, de participar do retiro, mas eu vim principalmente para aprender. É. Ótimo, ótimo. Super, super bem-vinda, Gabi. Obrigada pela sua companhia por tanto tempo, né? Porque eu saí de Brasília já tem 3 anos, então tem mais de 3 anos isso, né? Desse encontro nosso. Tem. Muito, muito E a Camila agradecida. é teta healer. Eu também sou teta healer, amor. Então, É, Que assim, bom. sinta-se em casa. Obrigada. Elaine, quer falar alguma coisinha? Escrever alguma coisinha? Fica à vontade. A gente não... Eita, peraí. Ai, meu Deus, tô fazendo confusão aqui. Bom, vamos falando aqui, então. Se a Elaine aparecer, vai ser bem-vinda também de compartilhar. Bom, a gente quer começar com uma sensação, com uma experiência, né? Uma das coisas que vocês vão perceber aqui que eu e a Guita ali vamos trazer é a questão do sensorial, é a questão do sentir. Então, vamos começar um pouquinho com isso, com essa ideia do sentir, tá? Deixa eu pensar aqui numa musiquinha. Na verdade, ela já está aqui. Deixa eu só achar, porque eu coloquei no modo que não era para colocar. Agora eu não acho as músicas. Aqui, achei. Então, vou pedir para vocês sentarem de maneira confortável, de preferência deixar os 2 pés bem apoiados no chão. Quem estiver apoiado na cadeira, chega o corpo um pouquinho para frente, só para deslocar as costas do assento da cadeira. E fecha um pouquinho os olhos. Vocês estão ouvindo a música? Não. Peraí. Compartilhar o som. E agora? Então, com os olhos fechados, se conecta com a sua respiração. Se precisar de relaxar o corpo, faz um pouquinho de movimentos com a cabeça para um lado para o outro. Movimenta um pouco os ombros. E vai encontrando uma postura ereta, firme, porém que seja confortável. Deixa a sua respiração ir tranquilizando os seus pensamentos. Imagina que na sua frente tem uma caixinha e ela pode ser do formato que você quiser. E para todo pensamento que vier na sua mente, não briga com ele. Só imagina que você pega esse pensamento da sua cabeça e coloca ele dentro dessa caixinha. O nome dessa caixinha é Agora Não. Quando você fizer isso para cada pensamento, volta a atenção para a sua respiração. A cada vez que você solta o ar, busca relaxar todo o seu corpo, desde o topo da cabeça até a sola dos pés. E no seu ritmo, começa a imaginar que você está dentro de uma cachoeira bem frondosa, uma cachoeira bem bonita, que ela traz para você essa sensação de lavar todo o seu corpo, desde o topo da cabeça até os seus pés. E mentalmente pede para essa cachoeira limpar de você tudo aquilo que você quiser. Seja um comportamento que você não quer mais, um pensamento que você não quer mais. Isso.
Deixa as águas limparem o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo energético. Isso. Muito bem. E devagar, vai voltando para o aqui e para o agora. De novo, trazendo a atenção para a sua respiração, percebendo o ambiente à sua volta. No seu tempo, vai se movimentando e abrindo os olhos quando você estiver pronta. Ótimo, muito bom. Então, gente, a ansiedade e o burnout é a ausência desse momento de agora. Pronto, acabou a live. Podemos ir embora. Não, não, não. Boa noite, Elane. Tudo bem? Bem-vinda, Elaine, no seu tempo. Ai, ai. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas é verdade, né? Só que a gente não consegue aceitar a simplicidade das coisas, né? É, A gente precisa falar mais. E, na verdade, era o contrário, né? Era de silenciar, mas a gente fala mais para fazer essa nossa mente ficar um pouquinho mais satisfeita. E aí, com ela mais satisfeita, é mais fácil da gente dar uma manipuladinha nela, sabe? exato. Uma das coisas que a Gita lhe trouxe é a essência da constelação familiar, né? Um dos meus trabalhos hoje, as paixões da minha vida é a constelação familiar. O Bert Hellinger é o pai das constelações e ele fala isso. O essencial é simples e a vida é muito simples, né? A gente parar e respirar e fazer exercícios dessa forma, né, que traz essa tranquilidade, que traz uma sutileza para a nossa vida, é, é exercício de saúde mental. E a gente não cria espaços para isso, né? Mas por quê? A gente hoje, uma das causas da ansiedade, da síndrome de burnout e de várias outras patologias que têm a ver com a questão psíquica, tem a ver com esse movimento exagerado, da gente estar de alguma forma bastante acelerado. Quem aqui nunca entrou naquelas de, nossa, já deu 5 horas da tarde, eu nem vi. Meu Deus, já é metade do ano, agora mesmo acaba o ano. Gente, como o tempo está voando, né? Quem nunca? Parece que isso virou muito comum. E a verdade é essa, a nossa percepção do tempo, ela está acelerada, porque a gente está vivendo uma era de revolução tecnológica, né? Não sou aqui contra as redes sociais, porque afinal de contas, se não fosse ela, a gente não estaria aqui unidas. Porém, contudo, todavia, entretanto, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? De alguma forma, a gente precisa aprender a controlar ou a lidar com essa nova momento que a gente está vivendo de tecnologia. Isso porque a gente aqui, eu acredito, né, que a gente está falando de pessoas que nasceram depois dos anos 80, a gente ainda teve aquela coisa de brincar na rua, né, eu acho. A nova geração pouco tem disso. Então, o problema tende a piorar se a gente não olhar e se a gente não cuidar, né? A ansiedade, como a Gita lhe falou, tem a ver com isso, momentos que a gente não para. E também é uma coisa importante da gente colocar aqui. Ansiedade não é o mal do século, como algumas pessoas colocam. Inclusive, tem um livro, né, que fala disso e tal. Porque a ansiedade, gente, ela é um fenômeno natural do ser humano. Ela é neurologicamente, né, hormonalmente falando, ela é um movimento natural
que libera adrenalina, que libera corticoides, que estão esses hormônios do estresse, mas se a gente olhar para a nossa vida, tem horas que a gente precisa do estresse para agir, né? Para fazer as coisas, que é muito do que a gente fala da questão sentir versus fazer. Tem hora que a gente precisa ir para a luta, né? E o tal do matar um leão por dia, ir lá e fazer as coisas que tem que ser feito. O problema é que a gente não aprende a desligar o modo fazer. A gente não aprende a desligar ou neutralizar esses hormônios do estresse. E acumulando, eles vão virando patologias, eles vão virando síndrome do pânico, síndrome de burnout, crise de ansiedade, eles vão saindo do controle e vão começando a trazer problemas fisiológicos, não só psicológicos, né? Quer colocar alguma coisa? Sim, dentro do Ayurveda, por exemplo, né, que eu também sou graduada em terapeuta Ayurveda, a gente olha isso de uma maneira conectada com os 5 elementos, né? Então, quando a gente está falando numa ansiedade que já é um pouco além, a gente está falando de um excesso de movimento na mente. Então, é excesso de pensamentos. E aí, até uma vez eu escutei do meu professor assim, a gente está correndo para lá e para cá o tempo inteiro, da hora que acorda, da hora que vai dormir, ninguém está sabendo aonde que quer chegar. Ninguém sabe aonde que vai chegar, mas está todo mundo correndo desorientado. E aí isso traz a importância da gente cada vez mais também se mover de forma consciente, a nível de corpo mesmo, sabe? Em vez de simplesmente só ir, né? Não, gente, recolhe essa energia que está no plano sutil e mental e traz ela para o corpo e se move conscientemente, traz a energia de novo para o sentir, porque esse corpo daqui é o veículo que a gente está usando para desfrutar da vida e para viver. E se a gente está desconectado desse corpo, a gente está desconectado de tudo. A gente vive uma vida sem significado, só na mente, sabe? Então, dentro do Ayurveda, a gente tem terapias para pacificação desse Vata dosha, né? Que é esse excesso de movimento na mente. Então, é bem simples, mas demanda no início muito esforço para a gente fazer esse caminho de volta, de treinar todo o nosso sistema a simplesmente relaxar. É um treino diário e não é fácil, né? Eu estou acostumada a fazer retiros do silêncio de 15 dias até 21 dias, e eles são retiros longos por isso, porque demanda tempo, né? Isso sim, o retiro do silêncio, porque antes do silêncio a gente teve mais 15 dias só de catarse, de explorar, de colocar para fora, de se esvaziar, né? Então, é uma coisa que tem que ser relembrada, e ela só é relembrada quando a gente consegue, pouco a pouco, ir parando, silenciando, parando e silenciando. E é interessante porque muitas vezes a ansiedade, de novo, né, trazendo aquela ideia que o problema não é a ansiedade, né, ela não é a vilã da história, é a reação que a gente tem diante dela, é como a gente se acumula desses hormônios que em algum nível vão intoxicando o nosso corpo e a gente não consegue soltar, a gente não consegue se esvaziar disso, né? Por exemplo, eu até falei para a Guita ali hoje que eu estava mega ansiosa por várias coisas que aconteceram hoje que saíram do meu controle, né? Então, a ansiedade também tem um pouco de ligação com isso. Eu planejei o meu dia para ser um dia, apesar de eu ter vários atendimentos hoje e algumas coisas, né? A minha listinha aqui de coisas a fazer cheia de itens que eu não consegui marcar muitos, mas está tudo bem. E teve coisas que apareceram que não estavam no escopo, que, por exemplo, era uma briga com o banco. E aí eu tive que resolver, lidar com isso, né, e tal. Eu sei que quando como é que eu percebi que eu estava saindo de mim? Eu fui, no meio disso tudo, eu falei assim, eu vou esparecer, eu vou sair, eu tinha que ir na pet shop para comprar os saquinhos que cata cocô dos cachorros, né?
Eu cheguei na pet shop e falei assim, moça, você tem saco de lixo? Aí ela me olhou, oi? Aí eu, saco de lixo, ainda repeti. Aí ela, não. Falei, ai, desculpa, eu tô em outro mundo. O saquinho de catar cocô, ela tem. Então, a ansiedade, né, ela causa isso, ela causa isso que a Gita está falando, a desconexão desse ser, dessa inteireza, né, porque a gente está tão acelerada no fazer, fazer a minha mente lá com mil coisas para resolver, que eu não sei nem como que eu cheguei ali na esquina na pet shop, né, fui andando e não sei como é que eu cheguei. Chego lá, peço uma coisa completamente fora de contexto, né, então, é isso que a gente tem que ter cuidado da questão de estar presente no que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente entende que a meditação é um caminho de trazer a gente de volta. Inclusive, a gente vai trazer aqui mais para frente, né? Deixa eu adiantar aqui para a gente não se alongar. Mais para frente a gente vai falar disso, como lidar com essas questões, com essas patologias, né? Posso passar para outro slide? Sim. Ó, então, falando da síndrome de burnout, esse termo. Só uma coisa que eu queria complementar, Paty, que uma das coisas também que tira a gente desse estado natural do nosso ser é um excesso de seriedade, né? E a seriedade, para mim, é uma coisa que eu sou radical em combater, sabe? A seriedade, assim. Então, a Paty falou, ela me ligou e falou, poxa, eu estou um pouco estressada porque eu não consegui fazer os slides da aula, porque aconteceu tudo isso que ela contou para vocês e muito mais. E aí eu falei, gata, relaxa, relaxa, sabe por quê? Porque o que importa é a nossa entrega, a nossa intenção, é a nossa energia, sabe? É a nossa leveza. Então, assim, se não tiver slide, não tem slide, está tudo bem, sabe? Não é tão sério assim, entendeu? Aliás, essa é a não seriedade que a gente está propondo aqui para vocês, né? Responsabilidade não é ser sério, né? Então, é saber dividir muito essas coisas que estão confusas dentro da gente, né? Sim, sim. E aí, uma coisa que é interessante, que tem a ver bastante com isso, né, linkando o que a Guitry está falando da seriedade, é a gente também olhar para o controle, para o perfeccionismo. Por que eu comecei falando do controle? Porque as coisas hoje saíram do controle na minha vida, né? E eu vi o tanto que isso me dá raiva, o tanto que isso me deixa assim, tipo, não quero ser refém desse banco que está fazendo isso comigo, coitada de mim, e entra naquela coisa meio dramática, né? E é o abrir mão do controle que muitas vezes é a solução que faz a gente realmente fluir, ir, se entregar, né? Que são verbos muito conectados com a água. Por isso que eu quis trazer essa meditação da cachoeira, né? No começo da nossa conversa, porque a água tem esse simbolismo assim de ser fluida. Não tem aquele ditado, né? Que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que a água contorna, né, os obstáculos. Quando a gente vê um rio cheio de pedras, né, tem água correndo, tá cheio de pedras, cheio de obstáculos, mas a água está correndo, está fluindo, né? E lidar com o burnout tem tudo a ver com isso. Porque o burnout, se vocês forem procurar na internet, no Ministério da Saúde, na OMS, vocês vão encontrar o burnout ligado ao trabalho. Ele é a síndrome do esgotamento profissional. Ele tem a ver com esse estresse, mas ele é ligado à área do trabalho. Ele começou a ser notado muito na área dos médicos, bombeiros, policiais, que são profissionais de uma linha que estão sempre estressados, sempre naquele corre, naquela vigilância, né? É algo que sai do controle, é alguma coisa que meu corpo tem que responder, né? E que meu cérebro tem que agir. Mas o burnout hoje ele não está restrito à questão profissional. Porque o que os pesquisadores começaram a entender? Que tem mulheres que vivem bem seus trabalhos, que gostam do seu ambiente profissional, ou que não trabalham, mas estão estressadas. E aí, como é que você explica isso, né? Como que uma síndrome de burnout, de estresse profissional com mulheres que não trabalham, né? E aí, linka muito no que é importante a gente trazer aqui,
já que a gente está falando para um público de mulheres, que é a gente começar a perceber o quanto na nossa história, bem para trás do que a gente consegue se lembrar, inclusive, do que a gente consegue ter notícia, né, dos nossos antepassados, a gente, como mulher, a gente começou a ser colocado uma carga em cima da gente, né? Primeiro, de cuidar da prole, de nutrir, de se dar para um outro ser. Olha o que é a amamentação. Amamentação é literalmente uma criança ali no peito, sugando aquele peito e tirando ali o leite da mãe, né? Então, esse é o maternar, o feminino, né? A mulher, ela tem essa função, esse papel, vamos dizer assim. O problema que começou a acontecer é um acúmulo de função, que a mulher começou a ser a que faz também as coisas. Além de amamentar, ela está cuidando da casa, cuidando do trabalho, cuidando de vários, aquela ideia do equilibrista com vários pratos, né? Ela está equilibrando vários pratos, tentando que tudo saia perfeito, que nada saia do controle, né? De novo, a questão do controle, porque quando as coisas saem do controle, eu tenho que lidar com as minhas sombras. Eu tenho que olhar para mim e olhar para minha pequenez ou para minha imperfeição, né? E quem aqui tem essa questão, tem facilidade de poder falar assim, eu erro, e tá tudo bem, e ficar de boa com o erro. Geralmente a gente se pega um chicotinho e começa, né? Pô, que burra, por que você fez isso? Eu entrei nessa hoje, porque o erro do banco não foi do banco, inicialmente foi meu. Né? Então, entrei nesse chicotinho. Então, a gente, como mulher, acumulando essas funções, a gente acaba nesse esgotamento, nesse sobrecarregamento, né? Então, o que é importante colocar é que o burnout está caindo por terra essa ideia de que ele é uma questão profissional ligada ao trabalho. Começou lá, ok. Mas isso, no grupo de mulheres que acumulam funções, que tem essa coisa do perfeccionismo, de que eu tenho que fazer e que nada pode sair do controle, é estresse na certa, né? E aí, como analista corporal, eu tenho que dizer que existem alguns traços de caráter que estão mais, que têm a tendência um pouco maior a desenvolver essa síndrome, tá, gente? Porque existem traços de caráter que têm um nível de perfeição extremamente alto e são extremamente fazedores. Então, são pessoas que realmente têm muita dificuldade de parar, de relaxar e de parar. O sentimento de culpa de parar é muito grande, a gente tem que olhar para a culpa também, né? Quando a gente está falando de autodesenvolvimento, de conhecimento e tal, a gente tem que olhar, como a Paty falou, essas são as nossas sombras, e olhar para elas às vezes dói bastante. E às vezes elas estão bem escondidas e usando de bastantes disfarces para que a gente não olhe para ela de frente. Então, por isso que o caminho do autodesenvolvimento e do autoconhecimento é um caminho para poucas pessoas, porque dói, vai abrir feridas, né? Mas esse processo é muito importante para que a verdadeira cicatrização aconteça. E é interessante porque, linkando com o que a gente trouxe da meditação e que a gente vai experimentar aqui algumas técnicas também para isso, né? É a ideia do parar. Se a mulher ela está nesse fazer, aliás, eu chamo o burnout de síndrome do esgotamento do fazimento, que a mulher entra, não tem que fazer, e ela simplesmente não para sentir as coisas, né? Gente, parece louco, mas eu essa semana atendi uma mulher que ela estava me contando que ela pegou Covid, ficou 15 dias no hospital e tal. Falei, nossa, que chato. Ela, chato nada. Foi ótimo, pude descansar. Falei, oi? Você precisou de um Covid para poder descansar, colocando sua vida em risco e parar no hospital. Para isso? É sério? Porque ela não se permitia descansar, igual a Gita lhe falou. Se ela parasse para descansar, porque outra coisa errada que divulgam, né? É estresse, é síndrome do estresse. Então eu tenho que descansar, tirar férias. Só que não. A cabeça de certas pessoas que não conseguem descansar, que entram na culpa, vai entrar num parafuso e vai ser pior ainda. E aí pode ser que essa pessoa caia em depressão, né? Então, tem isso. O autoconhecimento é que vai fazer eu entender o porquê que eu assumi aquela função de ser fazedora, né? De ser a fortuna que faz tudo.
E aí, falando disso, a gente traz aqui algumas ideias de como lidar com isso, como lidar com a síndrome da ansiedade, com a síndrome do burnout. A primeira é começar a colocar limites, né? Uma coisa que eu ouvi esses dias, que eu achei sensacional, uma das minhas mentoras, ela estava contando que quando ela sofreu burnout na CLT, quando ela trabalhava na CLT, ela até fez um desenho, assim, ela falou assim que no centro tinha uma bola e essa bola era o trabalho dela. Aí tudo na vida dela orbitava em volta do trabalho. Então, se ela tinha que levar filho na escola, orbitava em volta do trabalho. Se ela tinha que ir no médico, só quando tivesse uma brecha no trabalho. Se ela tivesse que fazer, sei lá, alguma atividade física, a mesma coisa, né? E aí ela teve burnout, ela deu pane, né, no sistema dela, ela acabou saindo, ela fez transição de carreira, hoje ela trabalha por conta dela e ela fala isso. Hoje, a minha vida, ela é o centro e o meu trabalho é que orbita em volta do centro, que é a minha vida, né? Então, aprender a colocar limites é uma coisa que requer autodesenvolvimento, autoconhecimento, porque nem sempre é fácil a gente falar não. De verdade, gente, quantas de nós aqui tem coragem de falar assim? Alguém chega para você e fala, faz não sei o que lá para mim, você fala, não, não, mas não só com ponto final. Sem o não de, não, eu não posso, porque não, mas eu não posso ir por causa disso, sem a explicação, né? Quantas de nós tem a facilidade ou a coragem de colocar o não seco? Porque muitas vezes fica parecendo egoísmo, né? Os outros podem olhar e falar assim, nossa, que grossa, que egoísta, que sei lá o quê. E aí entra aí essa questão de autoconhecimento da gente abrir mão do julgamento do outro. O que o outro pensa de mim é só o que o outro pensa de mim. O importante é o que eu penso de mim, o que eu conheço sobre mim, entende? Isso é um dos pontos mais fortes que eu vejo, assim, e é o mais difícil de deixar aí, porque a gente vive a nossa vida pelas aparências. A gente vive a nossa vida para mostrar para o outro aquilo que a gente é, o tanto de valor que a gente tem, o tanto de boniteza que a gente tem, o tanto de espetacular que somos, o tanto de perfeita que somos, o tanto de profissional que somos, o tanto, 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 tanto que somos, né? E aí, voltando só um pouquinho no que Capati falou, dessa coisa de, eu vou me estressar durante 10 meses, 11 meses, para depois, nas férias, eu desestressar. Não, esse exercício é diariamente. É diariamente você encontrar um lugar, mesmo dentro do caos, onde você possa descansar, reabastecer, rejuvenescer e revitalizar todos os dias. Não é tipo 11 meses de estresse para um mês de férias. E aí você vai para férias, você estressa mais ainda, porque você não consegue parar igual. E aí você, né, igual tipo, vou fazer uma viagem na Europa de 21 dias, eu tenho que ficar 3 dias em cada lugar. É um estresse. Você fica 3 dias aqui, aí não, agora tem que ir para outro lugar, porque eu tenho que conhecer outro lugar, porque a viagem é só de 21 dias ou só de 15 dias, então eu fico super estressado, correndo de um lugar para o outro, não consigo parar de aproveitar e conhecer e nada. Uhum. Então, o hábito de se estressar, não se enganem, ele acompanha a gente. Onde Sim, quer que... mesmo nas férias, né? Porque as férias viram um transtorno, aí tem aquele negócio, né? De chego das férias, eu preciso descansar. Eu só vou voltar uma semanazinha antes, só para ver se eu vou na frente da televisão. Exato, exato. E aí entra nisso que a Gita está falando, que é esse segundo item. Eu coloquei ele como se pagar em primeiro lugar, porque é isso, eu tô estudando finanças, investimentos e tudo mais. E aí eu achei sensacional essa premissa que o professor lançou como desafio para a gente. Ele falou assim: olha, você vai se pagar em primeiro lugar. Chegou o dinheiro na conta, você vai investir em alguma coisa que é do seu futuro, do seu planejamento, tá? Eu não fazia isso, achava meio besta, mas eu estou adorando. Falei, se chega o dinheiro, não quero nem saber as contas, eu já pago, me pago, né? Aqui tem muito a ver com isso também, da gente se priorizar.
da gente se colocar em primeiro lugar. E aí entra de novo aquela ideia do o que os outros vão pensar. Porque muitas vezes, ou a gente mesmo se cobra na questão de ser egoísta, né? E aqui, gente, falando do meu lugar aqui de consteladora, muitas vezes a gente vai para lugares que a gente nem tem lembrança da nossa infância, mas que isso está ainda operando na nossa mente, né? Porque, por exemplo, talvez quem é segundo, terceiro, quarto filho vai ter aquela sensação de eu nunca fui prioridade mesmo. Já comecei a vida assim, né? Aquela sensação de estou sempre deixado de lado ou coisa desse tipo, né? Ou o contrário, uma educação que te levou a pensar que realmente se você tivesse as suas coisas, pensasse nas suas coisas e se colocasse em primeiro lugar, que isso seria egoísmo. E aqui, falando em saúde mental, gente, não é. Não é. A gente precisa, primeiro, a gente mudar esse olhar de entender isso. Será que eu posso eu não sei quantas de vocês têm filhos, eu não sei como que é a rotina de vocês, mas a reflexão que eu lanço aqui é o seguinte: será que eu posso começar o meu dia fazendo algo prazeroso para mim? Ao invés de levantar da cama e sair fazendo coisas e sair na rotina, né? Será que eu posso, sei lá, tomar uma xícara de chá apreciando uma coisa, uma paisagem bonita? Será que eu posso fazer algo que me conecta comigo aqui, de fazer um check-up, né? Ou melhor, um scanner, né? E saber como é que eu tô, como é que meu corpo tá. Será que eu posso fazer uma escrita terapêutica, pegar um caderno e escrever, deixar minhas emoções fluírem através da escrita? Será que eu posso fazer uma atividade física, uma coisa que me conecta com a natureza e tal? Enfim, essa ideia aqui do se pagar primeiro, né? Às vezes não dá, né? Porque às vezes tem que acordar e levar a criança na escola, tem que acordar e sair fazendo coisas. Mas é isso, é pensar durante o dia. É igual a Gita lhe falou. Descansar não é só no 12º mês do ano, quando sai as férias, né? É todos os dias. Nem que seja eu tenho o hábito de meditar de manhã e às vezes quando dá de noite. Mas aí eu comecei a estudar budismo na segunda-feira foi minha primeira aula. E aí o professor, 5h30 da tarde, ele começa a aula com uma meditação. Aí eu sento agoniada, cheia de coisa que já vem com aquela mente, né, falante. Aí ele ficou 15 minutos meditando. Eu falei, gente, eu preciso disso no meio do dia. Não é só no começo e no final, é no meio do dia. Então, é esse se pagar primeiro, a gente poder olhar para a gente, saber o que eu preciso para me nutrir, para ficar bem em cada momento, em cada hora do dia. Né? Patrícia, posso falar? Por favor, à vontade. Patrícia, que luz você está tendo nessa tua fase de vida. Eu só tive essa luz há 2 anos atrás, que me despertou. Eu venho de uma vida dessa agitação que não tinha esses burnout, estresse, não tinha absolutamente nada disso, para eu poder até me apegar e falar, porra, eu estou passando por isso. Então, você está tendo luz, você faça isso, é isso que eu estou te falando, porque desde o momento que eu me dei isso, de eu parar, por mais que você não tenha na correria da sua vida, com filhos, com isso, com aquilo, se dê esse momento. De repente, eu estou aqui no yoga, deu a meditação. Eu preciso disso realmente uma vez por dia. Amém, amém que você está tendo essa luz. É isso que eu quero te desejar. Faça aí. Sim, Faça. não, e eu tô ficando viciada, porque já tá aumentando. Era de 3 vezes, não, era de 2 vezes, era uma. Aí eu tô tentando para 2, agora já vai virar 3 vezes meditando no dia. Perfeito, perfeito, perfeito. Por aí Continua, mesmo. linda, continua. Sim, com certeza. Bom, então vocês pegaram a ideia disso, né? Do se pagar em primeiro lugar. Faz sentido isso? Muito, muito. Bacana, bacana. Aqui tem muito disso do que a gente entende, né? A Gita ele traz isso com muita maestria dentro do Ayurveda
A gente não percebe o quanto a gente se alimenta, não só com a comida que a gente põe para a boca, né? Mas o tanto que a gente se alimenta de informações ruins, de barulhos, sabe? Até quando a roupa está apertando e aquilo é desconfortável e a gente não percebe e aquilo te deixa irritado, você não sabe nem por que está irritado, né? Então, aqui entra muito isso também, né? Quer colocar alguma coisa aqui? Amor, eu só estou mandando alguns links daqui da aula, porque algumas pessoas não receberam, tá? Então, só um tá. quiser continuar, tá bom, tranquilo. Então, tem muito isso, né? Por exemplo, esses dias eu perguntei no meu Instagram o que as mulheres fazem, o que as pessoas fazem para lidar com a sua saúde mental. Muitas delas, algumas falaram meditação, outras falaram ler um livro, mas a maioria falou assim, fazer atividade física, que inclusive é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde e tal, e é bacana, né? A única ressalva que eu faço aqui é a questão do ambiente que você escolhe para fazer atividade física, se a gente estiver falando de um tratamento para ansiedade e para burnout, né? Porque uma coisa eu já estou ansiosa, meu cortisol e minha adrenalina estão a 200%, e eu vou para uma academia barulhenta, eu vou para o CrossFit, eu vou, sei lá, para um ambiente que aumenta mais isso, né? De novo, adrenalina e cortisol, eles não são ruins. O problema é o nível que eles estão no nosso organismo, né? Eu brinco dizendo que eu sou os dois extremos. Eu faço academia, faço crossfit, faço corrida, que são alta intensidade, mas faço yoga, faço dança, faço coisas que dão uma baixada, né? Então, a gente tem que ter um pouco desse equilíbrio. A ideia aqui também é interessante da gente perceber o ambiente. Então, por exemplo, fazer atividade física em contato com a natureza. A natureza, sabiamente e muito altruisticamente falando, ela é um elemento que puxa as nossas energias. Então, só de você, aquele negócio de abraçar a árvore, gente, às vezes o povo fala assim, gente, que povo harimbô, que povo meio maluco, né? Não é. Aquilo cientificamente tem uma comprovação que a planta, a atmosfera ali, ela puxa essas energias ruins. E aqui eu não estou falando para vocês abraçarem plantas, não, mas pelo menos experimentarem andar descalço, num gramado, numa terra, sentir o cheiro de terra molhada, né? Ter uma conexão de, sei lá, ir num parque, parar e ficar vendo o movimento da planta, o balançar da planta, né? Contemplar a planta, a árvore, vamos dizer assim, ou seja, ter uma conexão com a natureza. Porque isso alivia o nosso estresse, isso faz baixar em nós o cortisol, a adrenalina, né? Então, isso dá uma acalmada no nosso cérebro. Além disso, a natureza, se você parar um pouquinho na natureza, você vai começar a perceber que por trás de tudo que está acontecendo, sabe, do passarinho voando, do vento balançando a folha da árvore, das ondas no mar, de tudo que está acontecendo, existe uma quietude. E essa quietude, ela conecta com a sua quietude interna também. Então, muitas vezes essa coisa de vibrar na mesma energia, na mesma ressonância, sabe? Então, estar na natureza também ajuda muito a gente nesse nível, de ressoar com a gente naquela paz que está por trás de todo o ruído mental. Uhum. Maravilhoso de estar na natureza. Sim, exato. E a questão da gente olhar para a respiração, né, gente? A respiração é o único, sei lá, de todos os meios, né, de meditação, todas as escolas de meditação, tem vários tipos de meditação, tem inclusive meditação ativa, né? A gente entende que meditação é aquele negócio de ficar sentada e não necessariamente, né? E a respiração, ela está sempre com a gente, sempre, sempre, mesmo que seja uma pessoa que é acamada, que seja um cadeirante, né? Ela tá viva, tá respirando.
Porque talvez uma pessoa que está acamada não vai poder fazer uma respiração, uma meditação ativa. Ela não vai ter os movimentos do corpo, mas a respiração ela tem. Né? Então, a respiração, ela é essa remédio universal, assim, que a gente pouco usa, ou que a gente pouco tem contato, né? A nossa respiração, se a gente pudesse pausar os nossos momentos de estresse, a gente ia perceber que a nossa respiração fica curta, ela fica ofegante. E quando uma pessoa tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, né? A respiração dela fica mais curta ainda, ela fica assim. Ela não amplia a sua caixa torácica, ela não respira na sua amplitude, né? E tem uma coisa, uma vez eu vi um médico falando, eu achei interessantíssimo, ele falou assim, o pior da crise de ansiedade, do estresse e do pânico, que o pânico seria uma evolução da crise da ansiedade, né? É que a pessoa se apega no ar que ela tem que puxar para dentro. Então a respiração fica curta porque ela fica assim, ela quer puxar mais ar, né? Só que é como se o diafragma dela aqui tivesse bloqueado e não tem espaço. E aí esse médico falou assim, o mais importante é soltar. Então, se você for lidar com uma pessoa que está com crise de pânico ou de ansiedade, fala para ela, tipo, imaginar que tem uma flor ou uma vela na frente dela ou ela está enchendo um balão, aqueles exercícios, né, de encher balão. É muito disso do solta. E o soltar tem a ver com o quê? Com entregar, fluir, que é aquilo que a gente estava falando no começo da água, né? A ideia da água é isso, solta, entrega. O feminino é isso, entrega, solta, né? Para de ficar no estresse, no medo, na coisa do controle. Então, é um movimento oposto, entende? E essas coisas, ação, estão um eco, ou é só eu que estou escutando? Não, tá bom, Não? tá, o áudio tá bom. Tá. bom? Me perdi. A gente estava falando da respiração. Então, a gente está falando, gente, muitas de tudo isso que a gente está falando como um nível preventivo, tá? Dentro do Ayurveda, a gente trabalha muito a nível de prevenção, antes de trabalhar com, depois dos sintomas e com o trazer o corpo de volta para a saúde, o nosso foco principal é na prevenção. Então, quando a gente está falando dessa prevenção da ansiedade, do burnout, inclui tudo isso que a gente está falando aqui, né? Para evitar que a gente chegue ali. Então, e aí isso entra que dentro do Ayurveda que é imprescindível, e dentro do Ayurveda eu honro muito meu professor, Matheus Macedo, a gente trabalha muito os 4 pilares da saúde. E aí aqui fica muito crítico para a gente cuidar muito do sono, da alimentação. Os 4 pilares da saúde são sono, alimentação, silêncio e rotina de vida. Sono, alimentação, físico e silêncio. A gente está falando o tempo inteiro deles aqui, desde o início da aula. De diversas maneiras, em diversos mas a base dos 4 pezinhos de uma cadeira, a cadeira sendo uma saúde plena e vitalidade, são exercício físico, sono, alimentação, silêncio / meditação. E isso também, claro, que vai ser aplicável na prevenção da ansiedade do burnout. E tudo isso a gente vai experimentar, vivenciar no corpo, né, lá no retiro do Florescer, que eu e a Guita vamos oferecer. Então, a gente está preparando muitas práticas que têm a ver com isso, do vivencial, do sentido, realmente parar do fazer e ir para o sentir. Estou sentindo sua vibração daqui, Rosana. Exato. Eu não, realmente, além de tudo, eu não falei para a Guita que é o meu aniversário, no dia 16 de outubro. Uau. E eu aqui, eu quero me dar um presente bom, eu quero me dar, sabe quando você quer? E aí, sábado de manhã, 7 e pouco da manhã, chega
a mensagem da... Eu falei, não posso acreditar. O universo me mandou, eu pensando o que eu quero de aniversário. Então, amém. Eu espero. Eu estou com uma expectativa, não é uma expectativa grande, mas eu estou com uma expectativa nesse encontro, nesse retiro, muito, muito positiva, muito positiva. Só vai ser positiva, eu tenho certeza. Por isso eu estou com energia. Então, Que deixa eu te contar, delícia. Zinha. Oi. Aniversário no dia 6 de outubro. Então, a gente vai comemorar junto. E você também é Libra! Uau! Muito bom! Que Que delícia! gostoso! Muito bom, muito bom, muito bom. Ótimo, ótimo. Agora que eu vi que eu troquei os números aqui, mas, gente, olha que legal, porque eu repeti o número 3 no slide anterior, agora é o 3, mas, enfim, o assunto é abrir mão do perfeccionismo, né? Então, vamos levar para frente. Ato falho, mas isso existe. Ele é real, ele é real. Nada é por acaso, gente, nada é por acaso. Ô, Patrícia, eu tenho uma dúvida. Fala, Gabi. Patrícia e Guitali, né? Uhum. Quando você estava falando sobre os exercícios físicos e de preferência na natureza, eu me identifico muito. Para mim, faz total sentido estar na natureza e parar para observar as plantas, os animais, e eu realmente me sinto bem com isso, realmente me relaxa. Mas a minha dúvida é, eu conheço pessoas que não funciona fazer isso. Tipo, são pessoas que eu conheço suficiente para saber que vivem na ansiedade, mas não têm essa busca pelo autoconhecimento, então elas não percebem que estão ansiosas todos os dias. E aí, quando elas aceitam seguir a sugestão de alguém, por exemplo, para fazer isso, fica na natureza, observa as plantas, observa o lago de Brasília, olha as ondinhas do lago, não sei o quê. A pessoa fica cada vez mais ansiosa, porque aquilo para ela é muito chato. Então, tipo, me tira daqui, eu não consigo fazer isso, sabe? Isso é entediante. Uhum. E aí, o que falar para uma pessoa dessa? Como que uma pessoa dessa vai tratar a ansiedade? Tipo, eu imagino que com um exercício físico que mexa muito o corpo, você deu o exemplo de, você vai numa academia e tem muito barulho, muita música, né? Muita gente malhando e tal, e às vezes isso pode causar mais ansiedade ainda. Uhum. Mas talvez uma pessoa que precisa se movimentar rapidamente, fazer exercícios assim, né, de muito peso ou de muito movimento, melhore. Uhum. Agora, eu queria saber também outras alternativas para essas Boa. pessoas que se sentem entediadas de ficar no momento presente, né, que não Boa. conseguem fazer isso. Então, o que é interessante quando a gente fala, é bem aquilo que a gente estava falando no começo do descansar, né? Quando você fala que a pessoa tem crise de ansiedade, síndrome de burnout, ela tem que descansar, mas ela se culpa porque ela deveria estar fazendo alguma coisa, inclusive tem a ver com esse slide também, né? E muitas pessoas, e aí também tem a ver com traço de caráter, que era o que a Guita estava falando, e ela vai complementar também isso, é aquela coisa do eu tenho que estar sempre fazendo. É como se internamente eu tivesse um chip que me diz assim, eu só tenho valor se eu fizer coisas. Se eu parar, sentar, ler um livro, eu sou uma pessoa inútil, eu sou imprestável, e as pessoas vão me criticar, e as pessoas vão apontar o dedo. Então, realmente, tem pessoas que vão ter dificuldade de parar e de contemplar a natureza e de estar integrado com a natureza. E aí entra na questão do autoconhecimento. É começar essa pessoa, ou você poder levar a reflexão para essa pessoa de entender, como que você relaxa? Qual é o seu jeito de relaxar? Porque, por exemplo, meditação, tem meditação ativa. Tem meditação que você fica dançando igual batendo cabeça, né? Estressando o seu corpo, para depois aquilo dar um shutdown, cai total a sua energia e você para, né? Pelo próprio estresse físico do corpo. Então, tem meios, tem mecanismos, porque cada pessoa realmente é de um jeito, cada um vai responder de uma maneira, né?
assim, se a pessoa ela já tem uma resistência, ou não tem interesse no autoconhecimento, não vai por aí, porque você não vai acessar essa pessoa por aí, sabe? Traz para ela dados médicos, coloca para ela, enumere para ela os sintomas que ela está trazendo para você, porque se ela está te procurando, ela está com alguma queixa, e fala assim, olha, você está trazendo essa e essa queixa para mim hoje. Se você não se cuidar agora, a partir de agora, daqui a 5 anos, provavelmente você vai estar assim, 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 assado. Aí você traz para o lado médico mesmo. Porque aí a pessoa, tendo autoconhecimento ou não tem, um dado médico vai ser sempre um dado médico, entendeu? E aí você é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Dá o que a pessoa oferece o que ela quer e dá o que ela precisa, entendeu? Uhum. Aí você dá para ela os dados todos científicos que você precisar trazer e oferece o que ela precisa. E Uhum. aí pode relaxar lendo um livro, ela pode relaxar indo para uma sauna, ela pode relaxar jogando baralho com a Uhum. esposa, tá? Com a Uhum. família. Old times, like the old times, sabe? Quando você sentava na mesa para. Cara, eu me lembro que a gente ia viajar na família, a gente ia para o interior, a gente ficava horas jogando baralho, É. sabe? E, além de, né? Assim, e a gente vai fazer uma prática agora que é uma prática simples que você pode explicar para ela, entendeu? Você Uhum. fala, ó, se você não baixar o nível de hormônios do estresse, os seus outros hormônios não vão funcionar bem. Você não. Aí você vai para o lado do. Quando a pessoa não quer saber muito do autoconhecimento, normalmente o que ajuda muito é você tocar no financeiro. Justamente aonde é a dor dela. Tipo A assim, dor do bolso. Exato. do bolso, mas também a dor do. Se ela não se cuidar, ela não vai ser tão produtiva. A produção dela vai diminuir, a qualidade da entrega dela vai diminuir e o ciclo vai piorar. Aí você tem que entender a linguagem que a pessoa fala, entende? É. E às vezes pode ser também, Gabi, que essa pessoa ela tem um modo de funcionar que ela precisa de processos, ela precisa de acompanhamento, de meta, de resultado. Então, por exemplo, você pode dar um exercício para ela, que é uma meditação disfarçada, é você falar assim: passa 24 horas mapeando qual foi o momento do seu dia que você ficou mais estressado, você ficou mais ansioso. Faz ter atenção no seu dia para você perceber qual foi o momento que você ficou mais estressado. É um exercício que a pessoa vai entrar numa de processos, então eu já sei o que eu tenho que fazer, e aí, dentro da minha rotina caótica, eu só tenho que observar qual o momento que eu fiquei mais estressado. Né? Você pode dar tarefas que têm a ver com a questão de cumprir metas, né? Porque geralmente são pessoas que gostam de ficar ticando a listinha. O meu irmão é desses, e eu sacaneio ele que ele tem na lista dele até a hora dele ir no banheiro fazer o número 2, sabe? Que para tudo ele tem um checklist, assim, e eu falo, gente, como que vive assim? E aí eu falo, pode ser isso, você pode falar assim, olha, no seu checklist você vai colocar lá, por exemplo, sair das redes sociais às 9 horas da noite, desligar as telas. O psiquiatra da minha amiga fez isso com ela. Ela estava me contando e eu fico monitorando ela. Quando ela passou das 9, ela tá no Instagram mandando mensagem, eu falo, sai do Instagram. Ótimo. Sabe? É você trazer para a realidade da pessoa o que ela pode ir diminuindo essas fontes de estresse. Faz sentido? Sim, faz sentido. Quando você falou no início da sua fala alguma coisa. Às vezes a pessoa precisa movimentar muito o corpo para dar aquele pico de extravasar, né? E aí depois a pessoa fica tão cansada de um estado físico, mesmo que ela precisa de um tempo assim sem fazer nada, realmente, porque senão ela só não É. aguenta. E mesmo Então, de prática. isso é um pensamento muito difícil assim para eu entender, é uma coisa que
cara, pra mim não faz o menor sentido. Você tá colocando o seu corpo ao extremo pra você conseguir descansar, sabe? É. Mas aí você falando agora, realmente pode ser que esse seja o caminho para várias pessoas, né? E essa é a sacada, Gabi, já que você é terapeuta, né? Também olhar para isso. Quando a gente recebe um cliente, a gente entra no mundo dele, né? E aí a gente tenta ali tirar o que está atrapalhando, a gente tenta ajudar ele a enxergar o que precisa ser olhado, mas respeitando o momento dele, respeitando o que ele tem ali já de bagagem, né? A gente vai fazendo alguns ajustes dentro do que a gente também consegue, porque muitas vezes, né? É isso. Uhum. O meu marido era triatleta. E ele era uma pessoa que falava assim: não vai meditar, não consigo admitir parar. A partir do momento que foi um pouco do que a Gita ele falou, de pegar no bolso, mas dele não pegou no bolso, pegou na performance. Do tipo, quando você meditar, você vai ter mais fôlego para você fazer a travessia lá do canal XPTO. Aí ele começou a meditar, começou a trabalhar a respiração, a apneia e tudo mais. Então, é isso, é entender o que faz sentido para aquela pessoa, que aí você vai colocando algumas soluções, né? O exemplo que eu dei é mais relacionado ao meu namorado mesmo, aí por isso que eu não fico vendo ele como cliente. Então, aí, Mas eu vim aqui para ouvir e aprender para mim e para as minhas clientes, de fato. Ele foi só um namorado, parênteses. realmente, a melhor saída é não ser terapeuta dele, senão mistura tudo. Exato. Foi só um parênteses, porque o ponto 2 e 3, o ponto 3, né, do slide anterior, que me fez lembrar dele. Aí eu, poxa, mas ele realmente é uma pessoa que foi só um parêntesezinho Bacana, para bacana. mim. Gratidão. Imagina. Bom, então a questão do perfeccionismo é isso, né? Da gente olhar que a gente tem valor mesmo quando está descansando. Eu gosto muito daquela ideia da gente pensar que até Deus, quando criou o universo, contam, né? Que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no sétimo, não é isso? Então, até Deus descansou depois de fazer o trabalho dele, né? E quem é a gente, assim, se achando melhor que Deus, que não descansa, né? Então, é isso, a gente entender que mesmo sem fazer coisas, a gente tem o nosso valor, né? Isso é importante. A outra questão é a gente desistir de ser a salvadora e a fortuna. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Encanto, é um filme da Disney. A Disney agora está fazendo uns filmes, gente, muito bom. Eu acho, no meu julgamento, os filmes da Disney... Eu adoro. Antigamente, aquele negócio de Cinderela, aquele negócio da Bela Adormecida, se ensina uns negócios meio estranhos, mas não, os de agora são bem legais. E o Encanto, ele tem uma das personagens que ela é a fortuna, ela que resolve tudo da família. Ela é uma mulher toda fortuna mesmo, ela é toda, né, fisicamente. E no meio da bagunça lá que acontece no filme, ela vai perdendo a força dela. Aí você tem que ver o drama dela, né, de deixar de ser essa fortuna, deixar de ser essa que faz por todo mundo. E aqui, ainda mais para a gente como mulher, é muito importante a gente olhar para isso, né? Da gente não assumir esse lugar de salvadora, seja salvar o marido, o namorado, o chefe, a amiga, o filho, os pais. A gente entrar nesse lugar que eu realmente olho para mim e eu não carrego o peso dos outros comigo. Porque a mulher fortuna, ela faz tudo por todo mundo, ela cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dela, nem ela mesma, porque não sobra tempo na agenda. E hoje eu atendi uma mulher, uma cliente minha, passando por um processo de divórcio / traição com o marido, e ela descobriu lá, tiveram uma briga essa semana, e ele viu ela chorando pela primeira vez. Eles têm mais de 15 anos de casado. E o desejo dela era ser cuidada por esse homem. E eu falava para ela, assim, como é que ele vai cuidar de você? Se você é a fortuna que nunca tem nada errado com você, tá sempre tudo bem, você não mostra a sua vulnerabilidade. Você não fica confortável em ser vulnerável, né? E aí ela entendeu, porque ele mudou só porque ele viu ela chorando. É claro que teve que passar por um monte de coisa ruim para despertar lá no fundo dela, para ela se permitir poder abrir essa armadura, né, de mulher guerreira e poder chorar, e isso tocou o marido dela.
Então, é a gente olhar para isso, o burnout, como a gente estava falando, o excesso de fazimento, também é o quanto eu tenho coragem, não sei se é a melhor palavra, de pedir ajuda. A minha irmã, quando ela ganhou o neném, eu falava para ela, né? Pede ajuda, é o pai da criança, envolve ele. E aí ela não pedia, não conseguia. Aí até que ela entendeu que ela não pedia ajuda simplesmente porque ela não aceitava que ele fizesse do jeito dele o que ela pedia. Porque aí entra o controle de novo, né? Ela queria que ele fizesse do jeito dela. Se fosse para ela pedir assim, arruma a lancheira para a gente ir fazer o passeio de não sei da onde. Coitado dele se ele fizesse do jeito dele e não fizesse do jeito dela. A casa caía, falava em divórcio. Aí, para evitar isso, porque ela não sabe lidar com a falta de controle, ela não pedia ajuda. Ela se sobrecarregava, entende? Sim. Muito bom. Bom, e aí, o nosso ponto final aqui é a gente olhar para isso. Flexibilidade e autocompaixão é a chave para uma vida mais leve. Vai ter momentos que a gente precisa, sim, estar no modus operandi fazedora, mas a gente precisa entender quais são os momentos de pausa. Precisa ter equilíbrio, né? Eu gosto muito da ideia da árvore, porque se a gente olhar para a árvore, ela simboliza muito isso, né? Se a gente pensar numa árvore bem frondosa, as raízes dela são bem firmes, são bem enraizadas no chão. Mas a folha não. A copa está dançando ali ao sabor do vento, né? Então, a gente, de alguma forma, aprender a ser árvore. A gente, sim, precisa, algumas vezes, da dureza desse lado do fazer, desse lado da ação, da atividade, porque senão a gente entra na depressão, e aí é né, outra questão para a gente falar. Mas também a gente precisa aprender a fluir, a dançar, a sentir, a se permitir, se entregar, né? Que é o que a gente vai fazer um pouquinho com essa dinâmica. Só para a gente poder ir para a dinâmica, posso falar do retiro um pouquinho para vocês? Pode. O florescer, ele vai trazer muito dessas dinâmicas da gente despertar o feminino, porque o feminino ele tem essa associação com o sentir, né? O masculino é o fazer, o agir, e o feminino, o sentir. Então, a gente vai trabalhar muito esse lado sensorial, né? Ele é especial para mulheres que não têm tempo para si mesma, que não conseguem fazer essa pausa, ou que se culpam quando fazem essa pausa, quando ela se sente esgotada demais com os afazeres, né? Seja trabalho, seja maternidade, quando ela perdeu o libido da vida, e aqui eu não estou falando só do libido da cama, estou falando da vontade de viver, daquela coisa de aquele tesão de acordar de manhã e falar bom dia sol, bom dia mundo, bom dia vida, vamos lá, né? Para mulheres que se sentem travadas, frustradas, sem motivação na vida profissional e na vida pessoal, e também para aquelas que não se sentem amadas, desejadas pelo parceiro ou estão infelizes na vida amorosa. E também mulheres que querem apenas um tempo para si mesmas, sem nada, sabe? Tipo assim, tem explicação para dar, eu só quero um tempo para mim, eu tô a fim de fazer, eu quero ir lá e vou fazer, entendeu? Querem se dar um presente, igual a Rosana. Boa! Isso, assim, eu só quero ir, me cuidar, me amar, e conhecer outras mulheres, sabe? É super bem-vindo, sabe? Aí, só um pouquinho da programação. A gente começa no dia 14, às 15 horas, né, com algumas atividades. A gente vai até às 8 da noite, fazendo algumas atividades. No sábado, a gente vai ter movimento do corpo com yoga dance, a gente vai ter a dança com 5 elementos, o banho de natureza, praticar bastante meditação, respiração, a meditação ativa, introspecção, então a gente vai ter esse momento mais conectada, né, com si mesmo. A gente vai fazer tantra yoga, constelação familiar e outras atividades aí que a gente está propondo de surpresas. O local é lá em Ibituba, em Santa Catarina. Quer falar do local, amiga? Que você vai conhecer mais que eu, que não Onde o rio encontra o mar, e tem uma ilha maravilhosa, arco-íris e passarinhos vindo
voltando, e a gente vai estar numa casa que tem a background da casa, assim, na lagoa para a gente nadar, e tipo, 5 minutos andando a gente está na praia, sabe? Na praia da Barra de Ibiraquera, que é um dos locais mais lindos de Santa Catarina, ao lado da Praia do Rosa, um local que, principalmente nessa época, provavelmente vai ser só nosso, assim, apesar de ser um feriado, de ter um movimentozinho, mas não chega a ser tanto. Então, é um lugar bem tranquilo e lindo, gente, lindo. E o que mais que eu posso te dizer? É o paraíso perdido, né, no Brasil, graças a Deus. E se a gente tiver a sorte, ainda a gente corre o risco de encontrar com as baleias, se elas não tiverem ido embora, né? Porque eles têm o dia inteiro, todos os dias. Se a gente tiver sorte de ver também, eles vão estar lá juntos. Mas é um lugar bastante rústico ainda, né? Então não tem muito trânsito. É aquele lugar que é assim, tem uma rua, um supermercado, uma farmácia que está o tempo inteiro fechada, tem que saber se precisar de alguma coisa, sabe? Esse tipo de lugar ainda existe. É para lá que a gente está indo. A ideia, só para vocês terem isso, assim, não sei se vocês já ouviram isso, mas a ideia do retiro, né, é exatamente você se retirar desse barulho, desse burburinho todo que a gente vive na cidade grande, né, na nossa vida cotidiana, na rotina. A gente se retirar e a gente poder aquietar, né, poder essas águas turbulentas que a gente tem dentro da gente, isso poder sedimentar, isso poder aquietar e a gente poder fazer os nossos processos internos, né? Então, a gente vai ter quartos tanto individual quanto quarto coletivo. O investimento até o dia 15 no quarto quádruplo é 1.350, no individual 1.550. Depois desse valor, depois desse dia, né, tem os outros lotes. E a gente facilita o pagamento, né? Dá para pagar em cartão, então isso aí é a parte fácil, vamos dizer assim, né? A gente vai ficar muito, muito feliz de receber vocês, quem puder e quem quiser e quem puder ir, né? Vamos para a meditação? Vamos. Vamos. Vamos para Eu minha estarei lá no retiro, certeza. Dia 5 eu estou fechando. Que delícia. Não tem como, eu não. Então, pedir para todo mundo. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas à Andréia. Gente, eu quero pedir desculpa, porque eu não sei se todo mundo recebeu o link. Eu vou pedir, Andréia, para vocês me salvarem no contato de vocês para facilitar essa comunicação, tá? Para todo mundo receber o link direitinho, tá bom? De qualquer maneira, essa aula está gravada. Paty, a gente podia colocar lá para quem não veio, né? A gente disponibiliza, sim. Então, vamos simplesmente agora tomar 3 respirações bem profundas. Deixar agora de lado um pouquinho esse tanto de informação que a gente recebeu, que vai precisar ser integrada. E a gente deixa os ombros caírem, se separando das orelhas, os pés bem enraizados no chão. Solta a barriga e deixa o ar ir lá nos genitais. Traz esse prana e leva ele, deixa ele circulando em todos os órgãos abdominais, envolvendo também a nossa área reprodutora e os nossos genitais. E simplesmente sente esse movimento, não só do ar, mas energético também. Visualiza esse percurso da narina, onde o prana entra até o seu genital. E imagina saindo pelo nariz.
E talvez você vai perceber que essa energia vai começar a circular, criando um círculo que entra pela narina, sai pelo genital e entra pela narina. E a sua barriga está igual a barriga de Buda, completamente relaxada. Agora a gente não está se importando com os gominhos na barriga, ou com a tal da barriga negativa, que agora está na moda. Só relaxa. E diante do seu coração, agora você imagina uma bola de luz, de energia, rodeando todo o seu heart chakra, seu chakra do coração. Percebe se essa bola de luz tem alguma cor, sem julgar, sem querer mudar nada, só percebe. E agora, deixa essa bola de luz descer pelas suas pernas, envolvendo toda a sua perna, passando pelos joelhos, tornozelos, saindo pela planta dos pés, onde são criadas raízes que te levam através de todas as camadas da Terra, lá no centro da Terra, onde encontra um cristal cheio de energia. Você conecta toda essa energia desse cristal límpido, brilhante, puro. E através dessas mesmas raízes, essa energia vai subindo, subindo pelas suas pernas. E sobe, 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 se encontra ali na região do seu primeiro chakra, entre o ânus e o períneo. E essa energia vai ativando esse chakra. Tem a cor vermelha. E ele começa a circular, circular, e a energia começa a subir. 4 dedos embaixo do seu nariz, ela encontra outro portal de energia de cor laranja, que também é ativado por essa energia, que segue subindo livremente, e 4 dedos acima do umbigo encontra o complexo solar, outro centro de energia, que tem a cor amarela, que também começa a circular. E essa energia vai subindo, ativando o chakra do coração, que tem a cor verde ou rosa, e vai subindo até o chakra da garganta, com aquela cor púrpura, roxa, podendo ser azul celeste também. E sobe até o terceiro olho, ativando esse chakra da terceira visão, a visão mais intuitiva. E essa energia vai subindo, vai saindo pela cabeça, até formar uma bola de luz em cima da sua cabeça. E aí você se imagina miniatura entrando dentro dessa bola e subindo. E essa bola vai subindo, 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 passando o nível da sua casa, do teto da sua casa. Vai subindo, subindo. Passa o nível das nuvens do céu e segue subindo, passando no nível das estrelas, dos planetas, e sobe, 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 passa pelas camadas claras, escuras, claras do planeta, segue subindo, subindo, passa por uma camada gelatinosa com
todas as cores, sobe, sobe, sobe cada vez mais alto e mais profundo, mais alto e mais profundo. E segue subindo, 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 até encontrar uma névoa cor-de-rosa, que é a lei da compaixão. E você sobe, 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 até encontrar um branco pelo lado, cintilante. Você segue subindo mais profundo, até que essa bola se dissolve. Você se torna tudo um com tudo que é. E você simplesmente sente esse fechamento, dessa conexão. E sem abrir os olhos agora, você vai com o dedão tampar a sua narina direita e com o dedo ao lado do dedo mindinho, eu esqueci o nome, você vai tampar a narina esquerda e a gente vai respirar pela narina esquerda. Desculpa, gente, uma pessoa entrou aqui em casa. Inspira pela narina esquerda, tampa e expira pela narina direita. Inspira pela narina direita, tampa a narina direita e expira pela esquerda. Inspira pela esquerda, tampa a narina, expira pela direita, inspira pela direita, tampa e expira pela esquerda. E vai fazendo isso seguindo o seu ritmo. Uma respiração ritmada, prazerosa, fácil, livre, fluida. Vai abrindo espaço e convidando o silêncio. Devagarzinho pode ir soltando, simplesmente permanecendo nessa quietude, acolhendo tudo que estiver acontecendo ao seu redor.
Quando você estiver pronta, você pode abrir os seus olhos. Com esse sentimento de gratidão, de paz. Se alguém sentir de abrir o microfone, e de expressar. E o meu convite é que vocês, a partir de agora, não sei que horas são no Brasil, aqui são 1h35 da manhã. Vocês levem esse sentimento agora para a sua noite, né? Adentrando a noite. Evitem ligar a televisão, olhar celular, e simplesmente sustentar essa energia até amanhã de manhã. Peço perdão pela intromissão da pessoa que entrou aqui, mas as coisas como elas acontecem. O mundo online tem dessas coisas, né? Quero saber de vocês. Eu acho interessante a gente permanecer nessa energia agora, mas eu queria saber de vocês, talvez com uma palavra, assim, como que vocês estão saindo desse encontro de hoje e por que valeu a pena vir. Eu estou saindo acolhida e em paz. Tô saindo com muita calmaria, gratidão. Andréia, minha querida, eu sei que você chegou agora. Ana, na verdade. Beatriz. Estou sem microfone, mas estou saindo em paz e grata. Que bom. Vamos esperar vocês na próxima quinta-feira também. Mesmo horário. E a gente vai começar a se aprofundar ainda mais em outros temas e compartilhar sempre práticas com vocês. Porque a ideia é que vocês realmente saiam sentindo isso de cada encontro, que é possível. Uhum. E vocês atingiram. Tá? É isso. Gratidão. Gratidão. Gratidão pela presença de vocês. Eu falo que hoje o tempo é o recurso, é o ativo mais precioso que a gente tem. Né? Então, obrigada por vocês estarem aqui compartilhando o tempo de vocês com a gente. Na quinta que vem a gente vai falar de sexualidade. A gente vai experimentar algumas meditações ativas, então já pode deixar aí na agenda reservado. Se quiserem chamar outras amigas, né, para participar, também são muito bem-vindas. Eu estou saindo muito feliz e grata e honrada por passar esse pedacinho da noite com vocês. Um beijo grande, até quinta que vem. Até quinta.